o melhor notebook pra gastar uma fortuna. Bom, quem acompanha aqui o canal viu que eu comprei o MacBook Air M2, né, modelo aqui com 16 GB de memória unificada, justamente porque eu precisei do upgrade aqui pro meu Air M1. E eu acho que nada mais justo que antes de eu vender o Air M1, eu fazer um comparativo aqui pra explicar o porquê a troca e se vale a pena. Pro que eu mais usava o notebook, o que ele mais capengava que me fez ter vontade de trocar e principalmente se você aí, né, na sua situação específica, precisa mesmo desse upgrade. Bom, antes de tudo, eu acho interessante a gente começar falando de aspectos físicos, afinal, teve sim algumas diferenciações. Em tamanho, nem tanto, afinal, ambos aqui continuam com suas 13 polegadas, aqui ele tem um pouquinho mais, né, o M2 tem 13.6, enquanto aqui é 13.3, se eu não me engano, por causa do notch, né, ele acaba subindo um pouco mais a tela, mas o tamanho da carcaça em si é praticamente o mesmo. Inclusive, falando de cores, esse daqui é o Space Gray, enquanto esse daqui é o Midnight, que sim, marca bastante o dedo, bem mais do que o Space Gray, mas também é bem mais bonito, né? Então, pra mim, pelo menos, valeu a pena. Uma coisa que altera um pouco na carcaça deles é que esse daqui, ele é um pouco mais arredondado, tá vendo que ele vai descendo aqui? E também ele afina mais aqui pra ponta, né? Ele não tem uma espessura que se mantém do início ao fim, enquanto o M2 não, ele já tem aqui um aspecto mais parecido com os MacBooks Pro, que ele tem uma espessura igual do início até o fim, e eu particularmente acho isso mais bonito. Além do mais, também já deu pra perceber, né, que ele tem aqui a entrada MagSafe, daquele cabo que é magnético, e duas USB tipo C, o que faz com que você consiga carregar ele e usar dois acessórios ao mesmo tempo. Já do outro lado aqui a gente só tem o P2 e isso no outro vai estar a mesma coisa, né? Se você observar aqui no lado direito tem a entrada P2 e no lado esquerdo só não vai ter o MagSafe. Consequentemente, você só consegue carregar e usar um acessório, no caso um hub, né? Aí vai de você comprar um hub pra isso. O legal, na verdade, no MagSafe é que você tem um cabo que se esbarrarem, ele não sai levando o seu notebook junto, porque como é magnético, ele acaba soltando. Mas em geral não é algo que vai fazer sentido a troca, não. Mas o aspecto também que vai alterar bastante é o lance aqui, né, do notch. Afinal de contas, isso daqui deixa uma área um pouquinho maior pra você trabalhar. É uma área significativa? Cara, definitivamente não. Na verdade, isso daqui no dia a dia você não vai nem perceber, mas eu acho legal porque dá uma cara mais moderna, né? Então deixa o notebook com uma cara mais nova. Mas também não é um fator decisivo de como. A caixa de som também mudou de local. Antes ela era aqui, né? E agora ela se encontra aqui na parte da dobradiça do notebook. Em volume, qualidade e tudo mais são bem parelhas. Eu não vi upgrade nem downgrade, é basicamente a mesma coisa. Na verdade, só pra não dizer que é a mesma coisa, eu senti que aqui a qualidade de áudio é um pouquinho melhor, enquanto aqui ela é um pouquinho mais alta. Então meio que fica elas por elas, sabe? O trackpad aqui acabou dando uma aumentada. Se eu colocar aqui sim, acho que dá pra vocês perceberem. Dá um liga, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês perceberem, mas ele é um pouquinho maior. Vou dar o zoom na edição pra vocês darem uma olhada melhor. Aqui ele é tipo assim, papo de, sei lá, meio centímetro maior pros lados, que também não vai afetar a sua experiência no dia a dia. Mas então, Eric, pelo amor de Deus, qual é a diferença que faz sentido eu pagar, sei lá, 2 mil, 3 mil reais a mais nesse Mac M2 aí? Bom, o principal eu diria que é o chipset, né? Afinal de contas, o M2 acaba tendo ali uns 20% de ganho de desempenho comparado ao M1. Só que o M1 já era absurdamente potente, rapaziada. Tipo, muito potente mesmo. Ele dava conta de praticamente tudo que eu fazia aqui. Mas, pô, se é tão potente assim, por que eu troquei pro M2? Bom, o motivo da troca, rapaziada, não foi por conta de falta de desempenho, mas sim por falta de memória RAM. Eu utilizava esse Mac Air M1 aqui pra edições. E na hora de eu editar no CapCut em 1080p, ele dava conta. Só que como os projetos aqui do canal foram ficando mais pesados, né, com muito efeito, muita edição, e principalmente quando eu percebi que eu precisava fazer vídeos em 4K 60 FPS, eu percebi que não ia ter como, ele não ia aguentar. Ele já capengava em projetos mais densos, então quem dirá em 4K 60 FPS? Então esse foi o principal motivo de eu trocar aqui pro Air M2 com 16 GB de memória integrada. Como eu citei no unboxing desse carinha, recomendo vocês darem uma olhada se tiver interesse, né, porque lá eu demonstro um pouco mais as primeiras impressões, o que vem na caixa. Como eu citei lá, eu só troquei porque eu arranjei o Air M2 com 16 GB de memória RAM num bom preço, pela Shopee, né? Lembrando que vou deixar o link aí na descrição de onde eu comprei. Eu recomendo comprar pela Shopee, porque lá eles compram importado e acaba sendo infinitamente mais barato do que comprar diretamente no Brasil e ainda assim tem garantia, é lacrado, enfim, é um produto Apple original, normalzinho. Só que você vai pagar os seus 2 mil reais a menos do que comprar numa loja oficial aí da vida, tá ligado? 2, 3 mil, dependendo do modelo. Então eu fui lá e comprei o Air M2 com 16 GB. Se tivesse o Air M1 com 16 GB, eu provavelmente compraria, porque seria mais barato do que o M2 e já me supriria muito bem, né? Porque eu só precisava desse upgrade de memória RAM. Porque quando eu editava no Air M1, eu percebia essa falta de RAM, porque quando eu fechava as outras abas, ele tinha um desempenho melhor. Então acabava que tinha momentos ali que eu falava, pô, tava lagando demais. Aí eu tinha que ir lá, reiniciar o computador, ou limpar o cachê dele, enfim. Era uma burocracia que pro dia a dia, né, acabava enchendo o saco. É um bagulho que eu faço todo santo dia, né? Edição de vídeo, todo momento eu tô fazendo. E assim, quando eu peguei o M2 com 16 GB, mano, outro mundo, papo reto. Tinha coisa que eu nem sabia que tava lenta, que tava travando, e quando eu testei, tava mais rápido no M2, tá ligado? Desde os cortes no vídeo, efeitos, o player mesmo, né, você dá play ali no vídeo e ele iniciar na mesmo instante, mano,
isso só acontece no M2, por conta dos 16 GB. Então o meu workflow, mano, ficou muito, mas muito mais rápido. Dá até satisfação de trabalhar agora, tá ligado? Tipo, eu edito ali com vontade, porque tudo que eu tento fazer, ele funciona muito bem. E quando eu edito, geralmente eu deixo a aba do Safari aberta. Por quê? Porque eu te ensino, né, que é o programa de edição que eu uso, que inclusive se você usa o Premiere, um DaVinci, o Final Cut Pro, né, que é o próprio editor da Apple, talvez seja até um pouco mais pesado, não sei quanto a isso. Mas o CapCut, que pra mim já dá conta do recado, e o Finder, né, pra poder puxar os arquivos pra edição. E nesse setup, assim, né, de Safari, CapCut e Finder, mano, o M1, ele às vezes capengava. Enquanto no M2 eu deixo tudo aberto, tipo, um monte de aba no Safari aberto e vai numa boa. Os 256 GB também, né, é importante salientar que os dois eu peguei no modelo de 256 GB. Pra mim é mais do que o suficiente, porque é um notebook de trabalho, somente isso. Eu não baixo o jogo, que é o principal, que gasta memória. Então é isso daqui só pra arquivos de edição. E apesar de eu botar em 4K 60 FPS, os meus arquivos de edição eu edito e depois apago, né? Eu mando aqui pra um HD de backup e tiro da memória do PC. Então não vai lotando o meu SSD. Isso eu não senti falta de fazer upgrade. Então assim, apesar de ser um produto extremamente claro, pro que eu faço, mano, isso daqui é outro mundo. O trackpad, a bateria e tudo mais, essas coisas que o Mac entrega, é muito bom, papo reto, só usando um pra você ter noção. E ambos entregam muito bem, tá? O trackpad de ambos é bom, a bateria de ambos é bom, tudo isso eu senti a mesma coisa, tá? Como eu disse aqui, as duas principais diferenças pra mim não foi nem o chipset de potência, mas sim os 16 GB de memória RAM e a telinha, né, com um notezinho cortado na parte de cima que me faz saber que eu tô num notebook novo. Aliado à cor também, né, porque esse daqui é pretinho, então dá pra eu saber que eu tô num notebook novo. Porque tirando isso, cara, eu praticamente nem percebo que tô em um outro MacBook. Eu vejo o desempenho superior, mas o desempenho superior é por causa da memória RAM e não por causa do M2 em si, tá ligado? Mas pô, Eric, beleza, e eu aqui? O que eu compro? Qual dos dois vale mais a pena pra mim? Cara, vai muito do seu uso. Por exemplo, esse RM1 aqui, eu sinto que ele é um ótimo companheiro pro dia a dia. Ele é muito fino, ele é muito compacto, isso também vale pro M2, tá? Só que o fato dele ser mais barato, ele pode ser uma melhor opção pra estudantes, pra alguém que tá começando ali num ramo que vai precisar de um MacBook. Afinal, ele vai te entregar um ótimo desempenho e também é um ótimo teste, né, pra você não gastar tanto num M2 e acabar não gostando. Então eu recomendo você pegar ele se você vai pegar o seu primeiro MacBook. Não vai de cara num Mac tão potente, né, tão caro. A não ser que você realmente precise de muita potência, né, porque senão esse daqui não vai dar conta. Mas, por exemplo, se for uma edição de vídeo, pô, começa editando nesse, tá ligado? Vai ali sentindo, porque ele entrega, assim, um ótimo desempenho ainda pra hoje em dia, né? Dá pra editar nele, você vai ter que ter um pouco mais de paciência, mas dá pra editar. E aí você sente, tá ligado? Pô, a bateria dele segura realmente? É útil pra mim? O trackpad é realmente preciso, como dizem pela internet? É uma mão na roda pra mim no dia a dia? Cara, pra mim, inegavelmente é. E não é à toa que eu acabei comprando aqui um upgrade de Mac também, tá ligado? Eu não saí do ecossistema do MacBook. Mas, em geral, cara, esse daqui ainda supre muito bem a maioria das pessoas. Principalmente se é pra fazer um trabalho leve, pra você, tipo, ler um e-mail, navegar na internet. Enfim, esses trabalhos aí que você vai usar ele na sua mochila na faculdade e tudo mais. Mas, pô, Eric, eu já tenho um Mac, ou eu mesmo aí quero uma potência superior, porque eu já vou começar editando vídeo, já vou começar fazendo, sei lá, programação, né? Muita gente compra o Mac pra fazer programação, e programação é um pouco mais pesado. Compra pra fazer alguns trabalhos também com modelagem 3D, e aí não tem jeito, cara. Você vai precisar de uma potência a mais. Se você não vai pegar um MacBook Pro, pelo menos pegue um Air com 16 GB. E esse daqui tá sendo uma ótima opção, tá ligado? Apesar de ser lançado, se eu não me engano, em 2022, né? O Air M2 foi lançado em 2022, acho que é isso. Então, assim, é muito uma autoanálise, velho. Vai usar pra coisa mais pesada, não tem pra onde correr. Pelo menos compre um M2 com 16 GB. Inclusive, até mesmo pra trabalho, tem coisa que o M1 dá muito conta. Por exemplo, quem usa pra ilustração, ilustrar é uma coisa mais leve. Você não precisa tanto de muita memória RAM, tipo, pra usar um Photoshop, um Illustrator e etc. Então, o M1 vai dar conta numa boa, tá ligado? Às vezes o seu trabalho, apesar de ser uma coisa meio profissional, não é tão pesada, saca? Então acaba que não é necessário você ter o M2. Mas enfim, rapaziada, eu acho que era basicamente isso, né? Um videozinho rápido, comparativo aqui, porque eu vou vender esse M1 aí hoje ainda. Então fiz aqui na correria, só pra poder demonstrar um pouco da minha visão do porquê do upgrade, se vale a pena pro usuário comum pagar tanto a mais no M2 e que, na minha opinião, não vale, tá? Se for pra comprar com 8 GB de memória RAM, compra o M1, cara. Ele vai te suprir muito bem. Só compre o M2 se você realmente precisar dos 16 GB. E aí, como não dá pra achar tão facilmente o M1 com 16, já vai de M2, já faz o upgrade total, tá ligado? No meu uso, os 8 GB do M1 dá ali pra você usar pra coisas leves, sim. Apesar de que tem pessoas que vão contra isso, né? Que acham que mesmo um uso extremamente leve precisa dos 16. Cara, na minha opinião, eu usava esse daqui pra edição de vídeo e tudo mais. E ele sim entregava um desempenho bem ok, né? Não era um outro mundo, assim, não era um bagulho muito bom, mas era o suficiente. Eu trabalhei por 6 meses, né? Que eu fiquei com ele na mão. Foi tudo feito nesse notebook e ele deu conta, tá ligado? Só fiz o upgrade realmente pra poder gravar agora, né? Em 4K e tudo mais. Ter aquele upzinho de qualidade. Mas comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Qual vocês comprariam? Compraria o M2 com 8 GB, mesmo sabendo que ele é quase a mesma coisa que o M1? Ou você compraria o M1 mesmo? Compraria o M2 com 16? Enfim, deixa a sua opinião aí. Qual é o melhor custo-benefício na sua opinião? E também cita o que você usa. Pô, Eric, eu sou desenvolvedor, então pra mim é melhor
melhor o M2 com 16? Pô, Eric, eu sou alguém que mexe ali com Photoshop, então pra mim o M1 já é o suficiente. Só vou levar o notebook pra faculdade, o M1 também é o suficiente. Enfim, deixa a sua opinião aí, e assim as pessoas podem ler e ter mais base, né, pra poder saber qual é o melhor pro uso dela. E também, é claro, se chegou aqui de paraquedas, mano, se inscreve aí embaixo, não custa nada, e vira e mexe eu trago aqui comparativos, falo sobre notebook, celular, videogames principalmente, um monte de coisa aí desse mundo nerd. Então, ó, clica no se inscrever e também aproveita pra deixar o like e fazer as paradas tudo de youtuber que vocês estão ligados. No mais, era basicamente isso, né? Então, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!